Bom dia, é uma alegria mais uma vez estarmos nesse canal, que toda semana podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu desejo que encontre você na paz, assim, na alegria, que só Deus pode dar. Semana passada, o texto que eu gravei, Sexo e Santidade. Sexo não é pagão. Ao contrário daquilo que aquela cantora fala, cantora popular, sexo é santo. Por quê? Foi criado por Deus. O sexo não somente foi criado por Deus, mas é abençoado e incentivado por Ele. Conforme nós vimos a semana passada no texto, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Porém, eu recebi alguns retornos daquela mensagem, e eu agradeço inclusive, foram diversos elogios, comentários, e sempre é bom quando a gente recebe retorno. Mas uma irmã, assim, em um dos retornos, uma irmã me disse: eu preciso falar sobre sexo, sexualidade, com a minha filha de 13 anos e sinto certo receio de falar. E o seu artigo acabou me ajudando, me dando algumas dicas de como falar desse assunto. Pois é, pensando naquilo que essa irmã disse, eu pensei, e hoje o nosso tema de hoje é falando sobre sexo aos filhos pequenos. Você sabe que hoje em dia, mesmo com toda a informação, ainda existe receio quando vai se falar sobre um assunto que deveria ser um assunto corriqueiro, um assunto tão tranquilo como qualquer outro assunto. No passado, pais e mães tinham muita vergonha, hoje ainda existe um pouco disso. E os filhos aprendiam sozinhos sobre o sexo, sobre a sexualidade, muitas vezes de maneira incorreta. Por exemplo, eu lembro de uma situação em que uma moça ela foi começar a descobrir quando ocorreu a primeira menstruação dela. E ocorreu sem que ela soubesse disso. Então você imagina o trauma, o pequeno trauma que ela sentiu naquele momento, exatamente porque provavelmente a sua mãe ou o seu pai não tiveram coragem de falar sobre esse assunto com ela. O nosso texto de hoje, Deuteronômio capítulo 6, vai ser a base da nossa mensagem de hoje. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nós vamos utilizar como princípio. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, quando o texto bíblico fala, fale aos seus filhos, tudo bem que ele está falando sobre a ideia de falar sobre Deus. Mas seja falar sobre Deus, mas também falar sobre os assuntos segundo a ótica de Deus. A ideia de fale assentado, ao levantar, ao deitar. Qual é a ideia? A ideia é que deve haver comunicação na família. Todos os assuntos podem ser falados, claro, de maneira com sensibilidade. Quando vai se falar para filhos, de acordo com a idade deles, com a maturidade deles, né, lógico, utilizando as palavras mais adequadas, mas não há nenhum assunto. Então, falar sobre sexualidade ou sobre sexo com, assim, os filhos deve ser algo comum, deve ser algo assim normal, como qualquer outro assunto, drogas, violência, amor, enfim, qualquer assunto. Tanto o pai como a mãe podem falar. Por quê? Porque se há alguém que tem uma ligação com uma criança, são seus pais, seu pai, sua mãe. E é deles que a criança deve conhecer a vida, deve conhecer o que é viver, as facetas que existem em viver, os acontecimentos importantes que vão ocorrer na vida. O pai e a mãe devem ser os primeiros a ensinar e dizer, olha, é dessa maneira. Por quê? Se não ensinarem, a sociedade vai ensinar, o mundo vai ensinar. E muitas vezes vai ensinar de uma maneira incorreta, às vezes sem os valores da Bíblia, sem os valores de Deus. E por esse motivo que
O meu incentivo é que não somente essa irmã, mas todos nós temos essa responsabilidade de falar. Eu lembro, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência sobre esse assunto. Eu lembro quando a minha esposa me deu um toque. Olha, Josué está com dúvida sobre esse assunto. E é bom você falar. Então, ela já tinha falado algumas coisas para ele. Então, aí vem a pergunta: qual é a idade ideal para se falar sobre sexo para uma criança? E na realidade não existe uma idade ideal. Isso vai depender da curiosidade da criança. Às vezes as crianças são curiosas bem cedinho, muito cedo. Às vezes demora um pouco mais. E os pais precisam estar antenados para ver, porque as crianças elas são espertas, inteligentes, e elas ouvem da televisão, elas ouvem, elas leem nas redes sociais, às vezes ouvem de outros amiguinhos. É claro que no caso de uma menina, o ideal seria que os pais falassem com ela antes da primeira menstruação, para que inclusive ela não passe por essa experiência que eu falei no começo, de descobrir a menstruação no ato e acabar se assustando com algo assim tão normal. Então, geralmente as crianças querem saber como é que nascem os bebês, como é que eu nasci, como é que foi. E, na realidade, os pais deveriam ir falando aos pouquinhos. Aos pouquinhos, talvez não falando toda a verdade, toda assim a verdade de uma vez só, mas ir falando que existe algo que papai e a mamãe fazem e que isso é prazeroso e que isso é vontade de Deus, é abençoado por Deus e foi isso que gerou assim o filho. É claro que haverá um dia, e eu lembro, no meu caso, no dia marcado, nós estávamos, eu não marquei um dia, eu fiquei aguardando uma oportunidade. E um dia estávamos num parque conversando sobre diversos assuntos e no meio daquelas conversas sobre todos os assuntos eu expliquei realmente com detalhes sobre o que é o sexo, o que é a sexualidade, como nascem as crianças, expliquei o que é o ato sexual. É claro que no primeiro momento a criança fica muito admirada se ela ainda não sabia de nada, ou às vezes fica até um pouco assustada. Mas aí, o que a gente faz? A gente tranquiliza, mostra que é algo bom, é algo não violento, que o ato sexual é algo consensual, é uma coisa que tanto papai como mamãe gostam de fazer. Então sempre mostra do ponto de vista positivo. E é claro que depois dessa conversa, talvez um pouco mais extensa, é bom continuar e falando aos pouquinhos outras informações que talvez não seja possível dar em uma conversa, em uma primeira conversa. Sempre que surge uma oportunidade, às vezes um filme, às vezes a gente vê às vezes na televisão o nascimento de um animal, pode-se utilizar aquilo para explicar, claro, nós não somos animais, mas explicar o conceito. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o que falar aos filhos sobre sexo. Claro que quando eu estou falando isso, não estou falando falar de uma vez. Vai falando aos pouquinhos. E claro que eu não tenho a pretensão de chegar aqui e tá dando uma aula para você que está me ouvindo. Talvez você tenha mais experiência do que eu e talvez tenha até outras ideias além das minhas. Mas eu quero te falar a partir da minha experiência. Primeiro, o sexo foi criado por Deus para a reprodução humana, para que a terra ficasse cheia. Foi o objetivo principal lá em Gênesis. Porém, também é algo importante para que o casal tenha um relacionamento melhor. É inegável que um casamento sem sexo, a não ser, talvez em casos que realmente não tem como, às vezes em problemas de saúde, às vezes. Mas um casal normalmente ele precisa ter uma vida sexual. E nesse sentido, o sexo gera harmonia entre o casal, comunicação, conhecimento, recreação, diversão. Tudo isso faz parte do sexo. Então é importante mostrar para os filhos que a sexualidade humana é uma bênção de Deus. E, claro, com o tempo mostrar que não se resume só ao ato sexual. O ato sexual é uma expressão, mas na realidade
o sexo em si, ele está representando uma expressão de uma só carne, quando temos muita intimidade, não somente intimidade na cama. Claro que isso você vai explicar com o tempo. Às vezes a criança não vai entender se falar dessa maneira assim. Outra coisa importante de explicar para os filhos é que o sexo é criado por Deus, mas existe o sexo criado por Deus e existe o sexo desvirtuado. O sexo criado por Deus, ele é monogâmico, ou seja, uma pessoa, ela assim casa com uma outra, somente um casal, é monogâmico, é por toda a vida e também é heterossexual. Isso é muito importante falar. Por isso que Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, e ele só vai ter relação sexual com ela após essa união, só no casamento. Sexo antes do casamento é pecaminoso. E quando Deus proíbe, é porque Ele quer o melhor para nós. O sexo, quando acontece entre duas pessoas virgens que não tiveram experiência e vão aprendendo junto, no começo talvez é um pouquinho meio assim, ruim, mas aos pouquinhos vai. Então é importante frisar: o sexo é monogâmico, é heterossexual, é entre um homem e uma mulher. Na Bíblia não existe a vontade de Deus para o sexo homossexual. O que passar disso é pecaminoso e não é aprovado por Deus. É importante frisar para o filho, para a criança, que haverá um momento em que ele poderá viver, ou ele ou ela, né, poderá viver os prazeres que Deus nos dá através da vida sexual. E isso é após o casamento, com alguém, com o cônjuge, com a esposa ou com o marido, depois de um tempo de namoro, de um tempo de conhecimento. É importante mostrar que o homossexualismo, sexo fora do casamento, é pecado. Porém, é importante também frisar, porque na escola o ensino vai ser diferente. Na escola vai mostrar que sexo homossexual é normal. Então, em casa, os pais devem dizer: não, segundo o que Deus criou, o sexo é somente o heterossexual. Agora, e quando as pessoas decidem viver um sexo diferente daquilo que a Bíblia ensina? A gente não vai achar algo normal, mas nós também não vamos discriminar a pessoa, tratar mal, porque ela tomou por causa da sua opção sexual. É importante assim, frisar isso, porque hoje em dia existe até certas leis que, dependendo da maneira como colocarmos, podemos até responder um processo. Fora o fato que nós estamos para viver em harmonia na sociedade. Então, mostrar que o sexo antes do casamento, fora do casamento, ou seja, o sexo de uma pessoa que não é com a esposa, mesmo sendo uma mulher, no caso de um homem, mesmo sendo um homem no caso de uma mulher, é pecado se não for com o seu marido, com o seu cônjuge. Então, aos pouquinhos é importante falar isso para as crianças. E mostrar que, de qualquer maneira, quem pratica o sexo fora da vontade de Deus, a qualquer momento pode se arrepender. Tanto o adúltero, o homossexual, o fornicador, né? Talvez para uma criança você vai ter que explicar melhor o que significa essas palavras. Essas pessoas que praticam o sexo fora da vontade de Deus, o dia em que eles se arrependem e resolvem mudar de vida e seguir segundo a vontade de Deus, encontram Deus sempre pronto para receber e perdoar. Deus sempre está pronto para perdoar. Então não existe pecado imperdoável. Nós já falamos aqui, o único pecado imperdoável é não aceitar Jesus como Senhor assim de nossa vida. O restante de todos os outros pecados são perdoáveis quando existe arrependimento. É importante repetir esses ensinos. Às vezes os filhos podem não gostar. Aqui em casa, às vezes minha esposa, ela fala, ela repete: olha, lembra disso, às vezes tem algo na televisão, olha só o que aconteceu. Às vezes vê, por exemplo, um caso de uma
de uma moça grávida, assim, fora do casamento, o sofrimento que às vezes tem para criar um filho sozinho, porque a outra pessoa às vezes não assumiu. Olha só, tá vendo o que acontece quando fazemos fora da vontade de Deus? É importante frisar que todos os mandamentos de Deus não são mandamentos de uns traga-prazeres. Pelo contrário, são mandamentos de um Deus que nos ama, que é o melhor para nós. E quando nós seguimos a vontade de Deus, nós sofreremos muito menos nesse mundo. E aí você vai repetindo, sempre que possível. Não precisa forçar a barra, não precisa marcar um dia para falar sobre o assunto, mas vai falando aos pouquinhos. Lembra o livro de Deuteronômio? Ao assentar, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Ou seja, surgiram assistindo um filme, surgindo oportunidades. É o momento de falar sobre um assunto tão importante para os nossos filhos. Qual é a minha conclusão? Vivemos numa sociedade de valores invertidos. Então, aquilo que na Bíblia é pecado, para a sociedade muitas vezes não é pecado, é uma opção. A sociedade diz que não existe basicamente pecado, tudo é permitido. Lembra um pouquinho o livro de Juízes, em que há um texto que repete várias vezes. Naquela época, cada um fazia o que bem entendia. Então, hoje em dia não é diferente. Infelizmente, os meios de comunicação, como eu falei ontem, eles são governados o sistema que controla os meios de comunicação são governados por Satanás. E por isso, se você for ver os valores que a televisão, que as redes sociais nos passam, a maior parte, são valores que não são valores assim de Deus. Então, os nossos filhos não vão aprender sobre o sexo sadio na televisão, nas redes sociais, mesmo na escola. Os livros hoje em dia, o movimento, por exemplo, do sexo ilícito ganhou muitos adeptos e muitos livros estão ensinando da maneira assim incorreta, da maneira pecaminosa. E compete a nós, pais, com amor, com sensibilidade, com jeito, ensinarmos nossos filhos sobre todos os assuntos. Não deve haver assunto que é proibido para nós falarmos com os filhos. E sexo e sexualidade é um deles. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira. Se você quiser fazer um comentário, pode fazer um comentário. Se quiser sugerir, pode sugerir, que, como sempre, eu estou aberto assim, a sugestões, comentários sobre esses vídeos que eu tenho publicado. Que nesta quarta-feira tenhamos um dia abençoado por Deus, um dia onde com certeza viveremos de maneira muito melhor nessa terra. Não que não teremos problemas, mas viveremos muito melhor, porque eu e você, que somos discípulos de Jesus, temos lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que é a palavra de Deus. Deus nos abençoe.